né? Então nós temos que tomar muito cuidado, né, com o que a gente vê na internet e com quem a gente segue. Então essa fonte de energia, o ectoplasma, né, é muito cobiçado no astral inferior, né? Mas existem espíritos que são obsessores inteligentíssimos, obsessores que têm um conhecimento muito grande. Esses espíritos, eles também conseguem adquirir outras fontes de energia sem ser o ectoplasma. Eles conseguem adquirir energias radioativas dos minerais que ficam na subcrosta planetária, energias que ficam no solo dos oceanos, do fundo dos oceanos, e energias também do magma, energias que eles conseguem canalizar com a mente, pegar essas energias com a mente, né, para fazer o mal, né, vamos dizer assim. Essas energias eles podem particularizar, plasmar ou coagular, né? Eles conseguem transformar uma energia latente em energia ativa, que vai ser plasmada, coagulada ou particularizada para fazer o mal, né? Existem cientistas desencarnados nesses laboratórios, nessas regiões inferiores, que são detentores de uma tecnologia mais avançada, e como nós aqui podemos captar, né, os pensamentos, porque pensamentos são ondas, né, transmitem ondas que podem ser captadas, né? Nós podemos captar muitas coisas desses seres, muitos pensamentos desses seres que estão lá embaixo. Mas não adianta, você não tem conhecimento na ciência e você capta o pensamento deles, você não vai conseguir desenvolver aquilo. Mas vamos dar um exemplo, um médico, um cara que tem um conhecimento científico, ele capta, ou um cientista, né, ele capta os pensamentos desses espíritos trevosos, né, que estão lá nas regiões inferiores. Ele captando, ele pode ter uma ideia. Poxa, eu tive uma ideia para um experimento tal. Então, dependendo do nível ético e moral desse cientista, ele pode usar esses conhecimentos que ele captou dos seres do astral inferior para o bem, dependendo do nível ético e moral dele, né? Agora, se for um cientista que trabalha para o mal, ele vai captar e vai usar aquilo para o mal. Se for um cientista que faz o bem, ele vai captar um pensamento de um cientista que está nas trevas, um cientista desencarnado. O encarnado capta aqui e ele usa aquele conhecimento que ele captou de um cientista desencarnado das trevas para o bem, dependendo do nível ético dele, né? Do nível moral dele, né? Então isso é muito interessante. Então é importante que nas casas espíritas ou umbandistas atualizem os conhecimentos, porque existem processos obsessivos que estão assim muito além de uma obsessão simples, de uma influência ou de um processo de simbiose espiritual, ou um parasitismo, ou apenas como eu disse, uma intuição, uma inspiração de um espírito das trevas para você. Faz isso, faz aquilo, uma obsessão desse jeito. Não, existem obsessões mais eficientes, né? Mas para você sofrer esse tipo de obsessões, você tem que estar em sintonia com esses espíritos, né? Vocês têm que estar com afinidade para que eles possam desdobrá-lo e levá-lo nos seus laboratórios e inserir uma série de aparelhos, né? Larvas astrais, implantar larvas astrais no seu perispírito, aparelhos parasitas no seu sistema nervoso, no seu cérebro perispiritual, até mesmo no duplo etérico, né? Para roubar energias, né, para canalizar o seu ectoplasma para eles. Chips, né, chips que é considerado até um pouco ultrapassado na frente de outros aparelhos que eles têm lá, mas tem seres que ainda usam, e tem uns chips que são mais com uma tecnologia um pouco mais avançada, né, diferente dos chips antigos, né, que eles implantam, né, e realizam verdadeiras reprogramações mentais e emocionais nas pessoas,
e existe uma série eles mudam até mesmo a frequência vibratória do perispírito, eles modificam a frequência, eles implantam no perispírito elementos radioativos do astral inferior para causar loucura, né? Vibriões mentais, corpúsculos mentais para envenenar as correntes do pensamento, né, para produzir uma espécie de malefícios e de danos no comportamento das pessoas. Tá? Eles gostam muito de fazer isso em religiosos, principalmente religiosos que têm uma tendência muito grande ao fanatismo, ao extremismo religioso, para eles ficarem mais fanáticos e mais extremistas e para distorcer toda a realidade espiritual. Nós vemos aí no YouTube muita gente que está em sintonia com esses espíritos, que acha que está falando de espiritualidade, que acha que está do lado da luz, e pelo que vibram e pelo que sentem, pelo que planejam, pelo que pensam e pelo teor de vídeos que gravam e a forma como falam, atacando outros, desmerecendo, desacreditando, ofendendo e tudo mais, você percebe que são pessoas que estão em sintonia com esses espíritos, porque quem trabalha para a luz não faz isso. São pessoas que estão em sintonia com esses espíritos e estão sendo facilmente desdobradas por esses gênios das trevas e são marionetes na mão desses espíritos, porque a partir do momento que você abre um canal no YouTube e influencia um monte de gente, você vai chamar a atenção desses obsessores, vai chamar a atenção de magos negros e de outros espíritos das trevas, e eles vão querer te usar como instrumento se você estiver em sintonia com eles. Né? Então, são feitas verdadeiras reprogramações mentais, né, emocionais nessas pessoas, para que eles possam servir com mais eficiência os seus pares, aqueles que estão em sintonia com eles. Né? Na verdade, são os verdadeiros médiuns das trevas. Né? São chamados de os médiuns das trevas, e muitos deles foram preparados lá nas escolas e universidades do abismo, né, para serem médiuns das trevas. Muitos deles tiveram as suas reencarnações preparadas lá, né, e são instrumentos e tanto na mão desses espíritos das trevas, porque estão em sintonia com eles, porque na verdade são irmãos deles, né, que vieram de lá, né, são iguais a eles, né. Muitos deles são eles próprios reencarnados, né, que estão aqui manifestados num corpo físico, disfarçados num corpo físico, servindo às trevas e o não progresso da humanidade, né, a não evolução. Né? Muitos deles são espíritos que foram deportados de outros mundos, foram expatriados, né? Passaram por degredos cósmicos, né? Foram expulsos de outros planetas, né, para cá, para a Terra, e já estão aqui há muito tempo, e quando foram deportados para cá, o planeta Terra ainda tinha uma população diminuta encarnada aqui, muito pouca gente, não chegava nem ao bilhão, tinha milhares ou poucos milhões, né, de pessoas aqui, até menos do que os milhões. Então, e os que estavam encarnados aqui eram espíritos encarnados que eram muito imaturos, ingênuos e ignorantes. E então, eles sendo inocentes, eles não tinham pensamentos perniciosos. Então, a atmosfera psíquica do planeta não era contaminada com pensamentos desequilibrados, né? Com formas, pensamentos, miasma, era uma atmosfera psíquica limpa. Então, você usar a magia puramente mental era muito fácil. Você manipular os fluidos, né, do astral era muito fácil. Eles faziam isso com a mente. Mas à medida que eles foram encarnando em corpos físicos, encarnando e desencarnando, encarnando e desencarnando, o conhecimento que eles trouxeram dos seus planetas foram ficando cada vez mais escondidos, cada vez mais inseridos no mais profundo do psiquismo deles. Ou seja, eles foram esquecendo o conhecimento primordial e foi decaindo, né, a experiência deles, mas mesmo assim eles ainda têm muita experiência, são espíritos que têm disciplina mental, dependendo, uns têm muito mais disciplina e outros menos, verdadeira força mental, magnetismo poderoso, né? Conhecimento de magia, de magnetismo e tudo mais. Consegue influenciar muita gente, pessoas encarnados que estão em sintonia com eles, que pensam igual, e que também e encarnados que são verdadeiros ignorantes da realidade do espírito e facilmente manipulados,
né? Nós vemos isso muito na internet, nas redes sociais, pessoas que são manipuladas por outras, né? Outras que são mais experientes, detentoras de um magnetismo vigoroso, e isso se torna algo assim bem daninho, bem pernicioso, né? Bem doentio que nós vemos por aí. Né? Então nós temos que tomar muito cuidado, né, com o que a gente vê na internet e com quem a gente segue, tá? Muito cuidado, porque muitos deles estão ali gravando os seus vídeos ou fazendo um comentário e tudo mais, falam bonito, tem um português bonito, falam manso e estão dando comandos e estão te manipulando, e você não está percebendo que você está sendo influenciado, porque por detrás dessas pessoas existem consciências extrafísicas que vocês não vão estar enxergando e eles também não enxergam, que estão ali atrás deles quando eles estão fazendo uma live, quando eles estão gravando vídeo. Essas consciências extrafísicas do astral inferior estão ali ligando suas mentes às mentes desses encarnados para influenciá-los, para eles falarem tudo o que essas consciências extrafísicas querem para manipular toda uma humanidade, toda uma população. E através de uma pessoa eles conseguem manipular muitos, porque o vídeo está sendo transmitido para milhares de pessoas. Tá? Isso acontece também com políticos que estão em sintonia com os espíritos das trevas, né? Existem políticos, né? Existem presidentes, chefes de nações que são manipulados por 3, 4, 5, até mesmo 10 magos negros que estão ligados, com as suas mentes ligadas nesses políticos, e eles falando ali como verdadeiras marionetes, influenciados por esses obsessores, por esses gênios das trevas, para manipular um monte de gente. Tá? Para enganar, para falar bonito, falar que vai fazer isso, aquilo outro, né? Eles usam, inclusive esses espíritos usam os conhecimentos que o político tem, né? Usam a oratória daquele político, né? Porque o político fala bem, né? Às vezes é inteligente, tem um conhecimento, então esses espíritos usam todo o conhecimento que está no arcabouço mental desses políticos para manipular um monte de gente, para conseguir votos e depois eles fazerem o que eles fazem, num verdadeiro processo mediúnico ali que está ocorrendo, ou seja, uma canalização, uma incorporação, vamos dizer assim, porque não é incorporação, o espírito não entra dentro de você, ele pode fazer um acoplamento áurico, né? E é uma transmissão de pensamentos. Na verdade, ali o político que está manipulando, ele está no verdadeiro processo de psicofonia sem saber, ou até mesmo de canalização sem saber que está. Tá? E eles fazem isso com políticos, com religiosos, com médiuns de todas as religiões, porque mediunidade não é do espiritismo, não é da Umbanda. Mediunidade está em todas as religiões. Mediunidade está na política, mediunidade está em todo canto, está dentro da sua casa, né? Porque todos têm um certo nível de mediunidade, né? Então, muitos desses políticos são verdadeiros médiuns das trevas, assim como também religiosos, espiritualistas e tudo mais. Verdadeiros médiuns das trevas. Quer perguntar alguma coisa? Pode falar. Oi? Usando algumas estratégias psicológicas para mexer. Sim, eles podem usar estratégias psicológicas para manipular as pessoas. Pode. Pode sim, porque muitos deles têm conhecimento da psicologia, da psiquiatria e conhece bem a mente humana e sabe como manipular as pessoas. Sabe usar até mesmo tonalidade de voz, uma certa tonalidade de voz, sabe falar manso, às vezes fala com uma simpatia danada e ele acaba conquistando as pessoas pelo seu magnetismo, pela sua simpatia que é fingida, porque no fundo ele não tem aquela simpatia. Ele está fazendo isso para poder conquistar as pessoas. Então, eles sabem que isso pode trazer um karma muito grande, mas eles não estão ligando para isso, né? Muitos deles conhecem a lei de ação e reação, mas eles não estão ligando para isso, porque a vontade, o mal é tão grande dentro deles que eles já não ligam mais, mas eles vão pagar pela lei de ação e reação do universo, né, de que tudo que você manda vai voltar, né? Uma hora ou outra eles vão ter que pagar por toda a destruição que eles fazem, porque é uma responsabilidade muito grande uma pessoa quando se expõe na internet ou qualquer outro lugar e está falando para muitas outras. É uma responsabilidade muito grande, né? Por isso que a gente aqui tem que estar sempre prestando atenção em tudo que é falado, em tudo que é, né? Tudo que
né, para poder ajudar e não prejudicar, né, gente? Não prejudicar, né? Mas muita gente prejudica, até mesmo às vezes, em muitas vezes, para falar a verdade, prejudica sem saber que está prejudicando, né? Sem saber que está prejudicando, porque o mal está tão entranhado que às vezes aquele mal que aquela pessoa faz, ela não vê como mal, ela acha normal. Eu estou só expressando a minha opinião. Não está. Está causando um dano gigantesco e não está percebendo que está causando. Porque o mal está tão entranhado ali que a pessoa já perdeu a noção já. Tá? Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque essa intrusão psíquica, né, que esses espíritos realizam em algumas pessoas, ela é constante, principalmente em pessoas que se expõem, né? Então você tem que tomar cuidado para você perceber com quem que você está em sintonia. Está em sintonia com quem? Mas como que eu vou saber com quem estou em sintonia? Preste atenção no que você sente, no que você pensa. Quais são as suas ideias? Quais são os seus planejamentos? Os seus planejamentos vão ser iguais espíritos que estão com os planejamentos iguais aos seus. Quais são os seus planejamentos? É para prejudicar? É para escarnecer de alguém? É para desacreditar alguém? É para ofender alguém? Né? É para prejudicar alguém? Então, isso não vai vir de espíritos da luz. Isso vai vir de espíritos das trevas. Então, você vai ser influenciado, você vai ser vítima de uma intrusão psíquica de espíritos das trevas que vão te usar como instrumento para prejudicar muitos, né? Você tem que ser um instrumento de propagação do amor, da paz, né? Da conexão com Deus, ensinar as pessoas do Evangelho, do Cristo. Você tem que ser uma pessoa, um propagador da paz, não da guerra, né? Você pode exortar, mas você tem que saber exortar, né? Tem que tomar cuidado também quando for exortar, né? Porque nem sempre exortação... eu estou exortando. Não tá, não. Não tá, não. Tá fazendo outra coisa, que não é exortação. Porque a exortação também é feita com amor, mesmo que seja de uma forma incisiva. Mesmo que seja de uma forma incisiva, porque tem gente que só ouve de uma forma um pouco mais dura, né? Uma forma um pouco mais forte, mas esse duro não pode ser, vamos dizer assim, violentar, né? Vamos dizer assim, né? Tem que ser um duro, mas porque você quer o bem daquela pessoa para ela mudar. Por exemplo, um pai ou uma mãe, quando vai falar com o filho está ali fazendo pirraça, o pai já tentou falar mansinho, para, e o filho não para. Ele chega a hora que o pai tem que chegar e tem que gritar com a criança, tem que dar um esporro na criança, é a mesma coisa. Ele deixa de amar o filho dele só porque ele falou de uma forma mais dura com o filho? Deu até uma sacudidinha nele? Não, ele ama, mas o filho só iria ouvir daquela forma. Porque o pai também tem que impor ali o respeito, né? Porque a criança tem que respeitar o pai e a mãe, né? Então, é dessa forma que os espíritos superiores fazem com alguns seres humanos aqui que estão insistentes num caminho complicado, vamos dizer assim, né? Num sistema de vida e de comportamento complicado, porque está tendo uma transição planetária. Quer aprender mais sobre a transição planetária e o que fazer para não ser exilado? Assista ao capítulo 3. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não perca nenhum vídeo novo.